Bem-vindo ao Porta de Hangar, o canal da aviação que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Nosso convidado de hoje é um cara muito fera, meu amigo de muito tempo. Vocês vão gostar de saber que ele foi piloto da Esquadrilha da Fumaça, nosso querido Eda. Bem-vindo, meu amigo Coronel Santos. Bom dia, Beccari. É um prazer tê-lo a bordo. Igualmente, uma honra estar aqui, Não participando do seu programa. Quantos anos de Força Aérea? Passei 33 anos, quase 33, um pouquinho menos, na ativa, no serviço ativo de Força Aérea. Bom, eu queria saber de você, como acho que todo mundo quer saber, como é que foi o seu começo de vida, como é que pintou esse negócio, você piloto? Porque a gente nunca sabe, né? De repente, verdade. pum, faz isso, papai era piloto, mamãe? Não, Beccari, na verdade, assim, a aviação entrou na minha vida por meio das mãos de Deus, né? Eu era um jovem com 16 anos, morava em Natal e jogava bola lá na praia de Ponta Negra, para quem conhece. E os aviões sobrevoavam, lá tem a base aérea de Natal, sobrevoavam a minha residência ali em Ponta Negra. E eu admirava muito eram os Chavantes, né, antigos Chavantes, a T-26, e também os T-27, já os Tucanos, que sobrevoavam lá. E aquilo para mim, para aquele jovem de 16 anos, em 1988, era algo assim, quase impossível de conquistar. Mas eu tinha muita admiração pela aviação. E no mês de maio, especificamente, abril para maio de 1988, um amigo, o Célio Galvão, que também se formou oficial da aeronáutica, aviador, ele era filho de um suboficial da Marinha, que gostaria muito que o filho fosse da aeronáutica. Que legal. E ele me chamou para nós tentarmos o ingresso na Força Aérea, nós começamos a estudar, e graças a Deus e por feliz coincidência, só passamos nós dois num concurso para a EPK, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. De quantos? De quase 20 mil candidatos, entramos 155 em Barbacena. Qual foi o seu número de entrada? 118. Que legal. 118, mas eu acho que na fumaça também, se não é 118? Por coincidência numérica, eu também sou 118. Eu lembro que eu vi. 118º fumaceiro da história. Isso. E aí? Eu ingressei na EPK, passei 3 anos lá estudando apenas nada ligado à aviação, praticamente, era um ensino médio. Passei 3 anos de Barbacena e isso me deu o acesso automático, eu concluindo o curso, eu tinha o ingresso automático à Academia da Força Aérea, em Pirassununga, onde fiquei 4 anos, de 92 a 95, e aí sim, começa a vida assim, mais ligada à aviação, minha vida ligada à aviação. Iniciei no Clube de Voo à Vela, que era uma atividade que acontecia na AFA durante os finais de semana. E em 93 foi a primeira vez que eu tive efetivamente essa oportunidade de voar, já voltado para a minha formação, que foi voando o T-25 Universal. Que formou muita gente boa, né? E vem formando, né? Vem formando até hoje, um avião muito bom. Mas você acha que, por exemplo, você tinha grana para fazer o Aeroclube? Não tinha, Beccari. Eu até uma parte aqui da minha vida pessoal, né, particular, assim, eu venho de uma família de meus pais, o meu pai especificamente, era um senhor tipicamente, aquele comerciante nordestino, né, ligado a padarias, era proprietário de padarias, tudo, que na década de 1970, após meu nascimento, 2 ou 3 anos depois, ele saiu do interior, que ficava a cerca de 30 quilômetros de Natal, e veio residir em Natal. E nós, família grande, tipicamente nordestina também, fiquei trabalhando com aquilo, ajudando até certo ponto assim, na sobrevivência familiar também, Fácil, né? Eu e meus irmãos, né? Então, assim, eu não tinha condição de bancar um aeroclube nenhuma, né? Assim, nenhuma condição de bancar um aeroclube. Durante os finais de semana, não tenho vergonha alguma de contar essa minha história, assim, eu e meus irmãos íamos às praias de Natal, vender pastéis, vender sonhos para garantir ali a sobrevivência familiar, ajudar, né? Aliás, eu acho que não é vergonha alguma, e eu acho que está muito errado não deixar uma criança trabalhar, obviamente tendo estudo e tendo tempo para o trabalho, porque não tem nada demais, o trabalho só enobrece. Eu quero contar um adendo aqui para você que é interessante. Nós fomos para Oshkosh, né? E Certo. aí fomos no museu da EAA, que é um museu maravilhoso.
E aí tinha um molecão no caixa. Aí eu, quantos anos você tem? Ele falou, 15. Mas numa responsabilidade com o dinheiro. Lógico. Então, eu acho Uhum. que é isso, só enobrece o homem, né? Isso. E assim, na minha vida, Becari, sempre eu creio muito, sempre Deus esteve presente na minha vida, né? Eu sou muito grato, por exemplo, até falar aqui ao Grupo Riachuelo. Ele tem uma parte de importância na minha vida, porque o Grupo Riachuelo, ele criou uma fábrica de roupas, à época, lá em Natal, e construiu uma escola, já pensando nesse bem-estar dos seus funcionários, seus colaboradores, criou uma escola para os filhos para atender os filhos dos funcionários. Era uma fábrica grande, enorme. Até por questões de quantidade de crianças, sobraram algumas vagas nessa escola que era praticamente uma escola particular, né? Não da rede pública. E minha mãe foi lá e me inscreveu e eu fui chamado, né? Então eu estudei, fiz todo o meu antigo primário, né? Do primeiro ao oitavo ano nessa escola. Mesmo não tendo condição, eu estudei, graças a Deus, assim, numa escola quase que de uma rede particular e graças a essa parte do Grupo Riachuelo. Que com certeza ajudou você a ter gosto pelo estudo. Que, gente, para entrar na Força Aérea, não adianta, tem que estudar e muito, e continuar estudando durante a carreira militar, não é isso? Certamente. E outra coisa também, eu sinto assim que eu nasci para usar uniforme. É. Porque essa escola lá tinha um uniforme, era uma camisa branca, uma calça azul, então tinha um G aqui do Grupo Guararapes, eu lembro. Era Escola Guararapes o nome da Mas então, escola. essa escola era uma escola com certeza um pouco mais forte, um pouco mais dedicada. Isso te ajudou na hora de você fazer o seu exame para a Força Aérea Brasileira? Muito, muito, e por isso o motivo da minha gratidão a esse meu início lá. E assim, quando eu prestei o concurso, certamente isso me ajudou bastante, né? Eu estudei meus anos seguintes foram em escola da rede pública, lá em Natal. No entanto, na hora do concurso, certamente a minha dedicação e o que eu aprendi nessa escola veio a me ajudar bastante para o ingresso. Como eu falei, só entramos em 1988, eu e o Célio Galvão, que é um amigo, um irmão que eu tenho até hoje. Essa pergunta para que eu te fiz de você não ter conseguido fazer o curso de piloto é uma pergunta que eu acho que é natural, porque muitos soldados, muitos oficiais vieram de uma família não pobre, mas que tinha dificuldade para poder pagar um curso que é caro, um curso de piloto. Certamente. Como é que você vê a Força Aérea Brasileira como educadora? Como é que você sente? Qual que é a qualidade do ensino? Olha, Beccari, assim, eu particularmente, eu sou muito grato pela minha história e presenciei e convivi com isso durante praticamente esses meus 30 anos, mais de 3 décadas que eu passei na Força. E assim, a Força Aérea tem um papel assim extremamente importante, além de outras contribuições que ela dá ao país, assim, essa parte da formação do jovem, né, um jovem que ingressa na Força Aérea, normalmente nessa idade aí, quando está definindo a questão da sua vocação profissional e a escolha, que não é, sabemos que não é fácil. Eu tenho, como você sabe, tenho 2 filhos agora que estão nesta fase, 16 para 17 anos, e é um período muito complexo da vida do jovem. E a Força Aérea tem uma importância, assim, fundamental. A parte de ensino também, além da parte do ensino, outros atributos que a Força Aérea coloca, disponibiliza e coloca para fazer parte da vida do jovem que ingressa, como disciplina, responsabilidade, resiliência, abnegação, são conceitos que vão fazer parte da vida desses jovens que ingressam e assim, e certamente que ficam presentes em toda a vida do futuro adulto e idoso também. E o respeito, que parece que sumiu um pouco da juventude atual, que não é militar, sumiu um pouco do respeito, você não acha? Eu acredito, Desculpa, não estou sim, falando de todos, por favor, gente, não lógico. fale isso, mas não tem mais aquela coisa. Por exemplo, eu vou entrar no elevador, mas a pessoa entra, não dá um bom dia, uma boa tarde, fica no celular. Hoje eu fui na fila do supermercado, a menina furou a fila assim, e não, nem cumprimentou a mulher do caixa. Entendo. Então,
o que a Força Aérea dá tem esse respeito? Muito. A vida hoje está realmente assim, é um outro contexto, né? Assim, as pessoas estão mais dinâmicas, a vida exige muito dessa. E acaba que essa correria da vida fez com que muitas das pessoas não se voltassem mais para isso que você falou. É um entrar no elevador atento, o mais importante naquele momento para ela é o que está lendo no celular, né? Vendo a internet, vendo uma mensagem, do que simplesmente dar um bom dia. E a Força Aérea ensina muito isso para os seus integrantes. Não só os jovens, mas todos que entram também a qualquer tempo, né? A questão do respeito, do comprometimento, Da própria né? continência? A própria continência é um sinal de respeito, né? Que ela pode vir normalmente ela inicia de um mais moderno hierarquicamente para o mais antigo, e o mais antigo retribui. Né? Então é um sinal Claro. de respeito, não é uma via única. Né? Senão o mais moderno prestaria continência e o mais antigo não precisaria respondê-la. Né? Então, assim, é um respeito. Literalmente é uma das coisas, dos atributos, de valores que a Força Aérea prega muito bem. E quem vive dentro da Força Aérea, como eu vivi muito tempo na Esquadrilha da Fumaça, Sim, entende isso aí quando está lá dentro, né? Ou seja, o cara que é um oficial superior, ele é respeitado por um inferior. Não é maltratado, é respeitado. respeitado, Existe o exatamente. respeito da hierarquia do cargo. Você foi um exemplo disso aí, como você falou, você viu muito bem e presenciou a tratativa que nós tínhamos com os nossos anjos da guarda, por exemplo, Sim, né? Que são os mecânicos de voos, os sargentos, graduados, que cuidavam muito bem dos nossos aviões. E era uma questão mútua ali de respeito que havia por parte dos oficiais pilotos e também dos graduados, que cuidavam muito bem da manutenção dos aviões. Então, assim, até hoje é algo que está presente, mesmo depois que a gente sai do serviço ativo, tudo. Eu tenho amigos, né, você sabe, Reginaldo, João D'Ângelo e vários que outros, são assim. anjos, Sim, são anjos da guarda, sargento e graduado. já estão, inclusive, alguns ainda estão na ativa, outros estão na reserva, o Robertão, o Gasparini, pessoas porque eu tenho, assim, um apreço muito, muito elevado e uma admiração enorme. Exatamente. E é engraçado, gente, que você chega na fumaça, todo mundo tem uma educação incrível. Te oferece alguma coisa, te leva para fazer alguma. É muito legal esse tipo de coisa, né? Esse comprometimento com a educação social. Certamente, assim, na esquadrilha, a esquadrilha é uma representação do que a FAB faz no seu dia a dia, né? Então, assim, quando era uma coisa que nós pregávamos bastante, quando tínhamos visitas lá ao Claro. hangar, você mesmo foi várias vezes lá. Eu sou membro honorário, afinal das contas. Sim, Ó, lógico. eu quero voltar antes de a gente começar a entrar na fumaça. É o seguinte: você foi podemos dizer que você foi um educador na Força Aérea? Fui. Por mais uma vez, por essa mão de Deus presente na minha vida, a minha carreira dentro da Força Aérea foi conduzida. Eu ensinei e aprendi muito na Força Aérea. Então, eu passei 4 anos, 1 ano em Natal, depois que me formei, tive o grato prazer de servir 3 anos lá no Norte, oportunidade de 97 a Perto de 99. casa, né? Lá no Esquadrão Escorpião, que fica lá na cidade de Boa Vista, Que em é avião, Roraima. ou helicóptero? O T-27 Ah, Tucano, T-27 né? Um Tucano. avião que eu amo, né? Que eu É. adoro. Então, voei 3 anos lá na parte de patrulhamento da nossa fronteira, lá com a Venezuela, Colômbia e outros países ali próximos. E depois, no ano 2000, vim para a academia, para dar instrução aos cadetes. E foram 4 anos, eu fiquei na academia de 2000 a 2003, ao ano 2003, e foram 4 anos fantásticos da minha vida, assim, porque eu me identifiquei bastante com a instrução aérea, voei quase 2.300 horas nesses 4 anos, dando instrução para os Quantos cadetes. formados? As turmas eram, em média, 150 cada turma. Eu tinha meus alunos diretos, assim, que eram na média de 10 por ano. Assim, aqueles que eu acompanhava mais próximo, Que mas é nós, bastante, né? sim, mas nós voávamos com todos os alunos. E, e assim, durante esses 4 anos, na Academia da Força Aérea, foi onde eu tive essa satisfação de conviver com a instrução aérea. Você pegar aquele jovem ali com 17 anos, 18 às vezes, que não sabia nem se amarrar no avião, e O que é natural, né? natural, né? Não sabia andar com o avião, taxiar o avião na pista ali, e você ensinar e ver o progresso, ver aquele jovem amadurecendo, crescendo,
cumprindo esses atributos que a Força Aérea passa, de responsabilidade, de disciplina, de comprometimento, e daqui a pouco chega um certo momento que essa é a parte fantástica assim, do voo, quando você tem o dever e a obrigação de deixar que aquele jovem saia sozinho, que é para o voo solo. É um momento assim, muito marcante na vida tanto do instrutor quanto Claro. do aluno também. Então você chegar a fazer um voo de cheque, que nós chamamos, né? Aquele voo em que você vai verificar as condições, se o cadete tem condição de sair sozinho, de voar sozinho e trazer o avião com segurança, pousar na Academia da Força Aérea. Então é muito gratificante você fazer um voo de cheque, chegar para o cadete, que naquela sua inexperiência ainda, o cadete vai voar sozinho, ele tem 13, 14 horas de voo. É Né? cru. Totalmente, entendeu? Mas ele atinge um nível assim que o instrutor De excelência. de excelência, que o instrutor diz, não, ele já tem condição de decolar, fazer o seu voo, retornar com Com segurança. segurança. E você chegar para o cadete, um jovem com 18 anos, né, 17, como eu falei, às vezes dizer, meu filho, vai lá, decola e volta. Coisa boa, Muito né? gratificante, é demais. aerostarAviation.com. Soluções em aviação. Conheça a loja do programa Porta de Hangar. Acesse o site portadehangar.com.br. Lá você encontra caneca, adesivo e bottom do canal. Também vai encontrar o exclusivo calendário 2024 com 8 imagens, sendo que a capa, por exemplo, é o 14 bis voando na base aérea de Pirassununga, no Ninho das Águias. Também tem o livro Airplanes Fotos de Ricardo Beccari, um livro com 120 páginas em papel crochê, onde você vai encontrar fotos de aviões acrobáticos, executivo, comercial, helicópteros, aviões clássicos de guerra, aviões clássicos também, tá bom? Vale muito a pena, você tem várias formas de pagamento e a gente manda direto para sua casa. portadehangar.com.br. Porta de Hangar, o canal da aviação. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Santos, você acha que, como instrutor, aprendeu mais dando instrução ou não? Aprendi. Eu fui para a academia com esse objetivo. Quando eu saí de Boa Vista, eu tinha, logicamente, outras. No final de 1999, eu tinha outras opções de carreira, outros locais para servir. Inclusive, uma das opções era voltar para a minha terra natal, é a cidade de Natal. Mas eu optei por ir para a Academia da Força Aérea, porque eu sabia que ali era onde eu ia aprender muito sobre o voo, né? E foi ensinando que eu aprendi bastante. Durante esses 4 anos que eu voei com os cadetes, assim, foi muito gratificante, como eu já disse, e aprendi demais, porque o voo com o cadete, você bem sabe, assim, é um voo que não te permite relaxar. O cadete, ele está ali aprendendo e a responsabilidade total é do É instrutor. uma caixinha de Pandora, né? Ele vai fazer qualquer coisa a qualquer Exatamente. hora, né? Então, ainda que nós estivéssemos, e eu passei por várias situações dessas nas quais o cadete com quem eu estava voando estava indo super bem, tendo um desempenho super assim, aceitável, dentro do esperado, não relaxava. Não tem como você relaxar. Você tem que ficar atento, porque o cadete a qualquer momento ele pode cometer, até pela inexperiência que ele tem, cometer uma falha e o instrutor tem que intervir para manter a segurança do voo, que é muito pregado na Academia da Força Aérea. Existe a coisa do cadete entender que ele não dá pro voo?
ou você ter que desligar um cadete, que deve ser terrível, e se desliga, ele pode continuar na Força Aérea? Não, uma vez que ele saiu do voo, ele não pode continuar, né. A força já passou por vários momentos, assim, que permitia o cadete de desligado do voo, E para ingressar para intendente? uma intendência, que é um serviço administrativo, ou infantaria, que é um outro tipo de serviço. Mas o cadete, quando ele sai, assim, é um momento triste, né, assim, quando o cadete Claro. jovem, com aquele anseio, aquelas expectativas para se formar aviador. Eu, particularmente, também presenciei isso na Academia da Força Aérea. Vários cadetes foram desligados, saíram com essa compreensão e até agradecidos por pela instrução ter detectado isso, ter verificado que o voo, você bem sabe, Beccari, que ele é bem complexo, né, não é uma atividade comum, assim, do dia a dia. Militar não é que nem avião PP, piloto privado, né? Isso, né. Então, assim, tem as missões específicas da Força Aérea, tem sua complexidade, e alguns cadetes naturalmente não se adaptam àquilo. Tem também alguns cadetes que saem do voo voltado para a aviação militar e ingressam na aviação civil, né, viram que aquilo era um desejo de continuar voando E se dá bem. e continuam. Tem gente, alguns cadetes aí que saíram da academia da Força Aérea e ingressaram por aeroclube, estão hoje em dia na aviação civil. Mas a maioria, quando o cadete é desligado, assim, é porque ele em si, no geral, ele tem uma compreensão de que a atividade não é aquela que ele sonhou e ele vai prosseguir. Normalmente ele segue uma outra atividade profissional. Bom, você fez a sua profissão em cima da base aérea Pirassununga, da Academia da Força Academia, Aérea, o Ninho das Águias, isso. e, portanto, foi mais fácil de você estar perto da Esquadrilha da Fumaça, onde você voou. Como é que como é que o piloto, que deseja voar na Esquadrilha da Fumaça, procede para entrar naquilo? E quais são os méritos, quais são o que que ele precisa ter para poder voar na Esquadrilha da Fumaça? Nessa resposta, Beccari, para essa resposta eu vou fazer um adendo de dois momentos, assim, que eu acho que foram, assim, cruciais para o meu sucesso e o meu ingresso posterior na Esquadrilha da Fumaça. Quando eu cheguei na academia em 2003, no ano de 2000, desculpa, eu tinha que voar. Eu fui colocado para trabalhar no subcomando da AFA, onde eu tinha uma atividade, uma responsabilidade, uma atividade administrativa. Trabalhava com o subcomandante da Academia da Força Aérea. E, além da atividade administrativa, tinha o voo. E o voo cada voo era 1h30 a 2 horas de envolvimento. Mais de 2 horas até, de envolvimento. Cansativo, né? Cansativo, bastante, né? Então eu tive, ainda que no auge da minha inexperiência de tenente, eu era tenente na época, né, em 2003, no ano 2000, eu fiz a opção de dizer, eu vou voar. O primeiro voo que a academia tiver previsto para decolagem, voarei na hora do almoço e voarei no final da tarde. Então, esse foi o primeiro diferencial que eu tive na academia. Então, às 4h pouca da manhã eu acordava, às 5h pouca eu já estava no esquadrão de voo, e às 6h50, quando muito 7 horas, eu já estava realizando a primeira decolagem para instrução com o cadete. Ia para o meu serviço administrativo, na hora do almoço, aproveitava a minha hora de almoço para voar. E no final de tarde também, quando a academia já estava entrando naquele período digamos assim, de hangaragem, de colocar os seus aviões, eu e outros instrutores, logicamente, fazíamos esse voo de final de tarde, que era madruga, almoço e tarduga. Então veio Mas o bastante. final de tarde com aluno, não? Com aluno, dando instrução para o cadete, antes do pôr do sol. O limite era, você tinha que pousar antes do pôr do sol. Então, assim, isso foi o primeiro diferencial. Então, eu fiquei muito bem voado, ainda que eu tivesse uma atividade administrativa externa, né, lá dentro da academia, ligado ao voo, eu estava bem, assim, em relação às horas de voo. E tive esse momento de manter a instrução viva na minha aula. E eu tive uma outra passagem também, que eu sempre gosto de contar, que foi no final do ano de 2001, eu prometi para um cadete que eu dava a instrução, que se Deus me permitisse estar lá, e ele também, no ano de 2003, que eu seria o tutor dele, aquele instrutor que acompanha o cadete mais próximo ali na instrução aérea.
E eu estava lá na minha terra em janeiro de 2003, de férias, quando liguei exatamente para solicitar liguei na AFA para solicitar que me colocassem para ser tutor daquele cadete. E um amigo que me atendeu, falou: Santos, você vai voltar para voar T-25, na instrução básica. Era o meu 4º ano da AFA. Eu já tinha voado o T-25 2 anos, voei em 2002 o T-27 Tucano, e eu estava, naquele momento assim, a AFA sentiu necessidade lá, por diversas situações, de que eu e outros instrutores voltássemos para a instrução básica. E naquele momento eu lembro assim que eu não compreendi muito o porquê daquela decisão da AFA, que era muito maior do que a minha vontade própria E você tem que obedecer. Sim, claro, era um dos preceitos que a gente aprendeu na vida militar, na Força Aérea Brasileira. Então, no primeiro momento eu estranhei, falei, poxa, por quê? E me questionava por que eu estou voltando para a instrução básica. E por coincidência, feliz coincidência, foi o meu melhor ano, meu ano de glória na Academia da Força Aérea 2003. Foi o ano que eu fui instrutor padrão do T-20, lá no 2º Esquadrão de Voo, de Instrução Aérea. Eu fui escolhido, selecionado para compor, a partir de 2004, o time da Esquadrilha da Fumaça. Então foi um ano fantástico, assim, na minha vida. E aí eu venho agora responder para você, assim, como que se dá essa forma de ingresso para o EDA. Ele não tem uma prova, um teste. O oficial, a partir de atingir um certo número de horas de voo e horas de instrução também, é um pré-requisito, você se voluntaria. Então, você preenche lá um formulário e diz, eu sou voluntário para tentar ingressar na esquadrilha. E isso é feito um trabalho que é bem complexo, com bastante seriedade de escolha, porque eu até falei recentemente numa outra entrevista que fiz que, infelizmente, na Esquadrilha da Fumaça não tem vagas para todos os pilotos. Então é bem concorrido, vários se voluntariam, acabam que, muito embora tenham capacidade de compor a equipe, acabam por não entrar. A peneira é apertada. É apertada. E eu, assim, sou mais uma vez muito grato, porque, assim, eu falei que na Academia da Força Aérea eu aprendi a voar, onde ensinando e aprendendo. E, digamos assim, na esquadrilha foi o ápice, foi onde realmente eu fui entender o voo e suas complexidades de uma outra forma, porque, você bem sabe, vieram os voos acrobáticos, invertidos e com aviões próximos, muito próximos. Ali você descobre que o seu limite está muito além do que você imagina. Separa os homens dos meninos ali, né? Exatamente. Não tem brincadeira qualquer, não. Não tem. Você tem que fazer tudo com muita responsabilidade, muita disciplina, e que é uma marca da Esquadrilha da Fumaça, representando a Força Aérea, não só aqui no Brasil, como também no exterior, no mundo todo, né? Então, assim, foi outro período que eu tive da minha vida de 4 anos, assim, que foram fantásticos. Santos, e o conceito para entrar na Esquadrilha da Fumaça? Então, você tem essa parte, digamos assim, mais concreta, mais objetiva, que é a questão de você ter as horas de voo mínimas e requisitadas e você se voluntaria. Então, esse aspecto de você ser voluntário já é uma coisa que conta. Um ponto que conta que todos são voluntários que querem entrar. Só vão ingressar quem foi voluntário. Então, coloca lá o nome e se voluntaria. E aí a esquadrilha ela faz um trabalho que é um processo de escolha, feita pelos oficiais que estão lá atualmente. Na minha época nós éramos 11, hoje são 13, em que se avalia vários atributos do oficial que está pretendendo entrar. Como se ele realmente é muito disciplinado, é responsável, é comprometido com o trabalho. É amigo da turma também, né? Amigo também, né? A amizade também conta, né? nesse As notas processo de de quando escolha. você entrou na academia contam esse tipo de coisa? Não conta, assim, notas em si, coisas palpáveis, não. Comportamento social. Comportamento social, responsabilidade, como eu falei, amizade, né? Se você é uma pessoa que tem um comportamento que é fraternal, ou você é uma pessoa que tem uma postura de estar sempre criando um ambiente ruim de trabalho, porque o que nos une e une a Esquadrilha da Fumaça, a equipe que está como um todo, é a relação de confiança, a relação de amizade, de respeito mútuo, né?
Então, assim, são conceitos abstratos que você passa e o pessoal convive contigo no dia a dia, com aquele oficial voluntário, e vai fazer a escolha achando dentro daqueles que estão sendo voluntários, os que melhores se enquadram naquela necessidade da esquadrilha. Tem que dar liga, né? Muito. Eu lembro que no dia que eu soube, o Gustavo Luiz, você bem conhece, e o Emerson, né? Entramos nós três no ano de 2004. E quando eu soube, foi no final de tarde e falaram, olha, o brigadeiro da AFA quer falar contigo. E eu saí dirigindo o meu carro ali do 2º Esquadrão de Voo até o comando da AFA. E parece incrível, assim, foi uma complexidade assim na minha mente que eu não conseguia dirigir o meu veículo. Mas você sabia que era para isso ou não? Eu tinha quase certeza, porque nós já estávamos muito ansiosos por esse momento da divulgação, porque nós já sabíamos que a esquadrilha já tinha feito a escolha. Mas ainda não tinha sido divulgado. Então, quando o brigadeiro me chamou, eu fui com esse pensamento, falei, eu acho que eu entrei na Esquadrilha da Fumaça. E minhas pernas trêmulas, assim, que eu não conseguia mal dirigir o meu carro. Aquele trecho que, acho que 1 quilômetro mais ou menos, entre o esquadrão de voo e o comando da AFA, porque passavam muitas dúvidas na minha mente naquele momento, né? Assim, será que eu vou conseguir? Porque você não faz teste para entrar na Esquadrilha da Fumaça, né? Fazer aquelas acrobacias. Será que eu vou conseguir voar tão baixo, né? Assim como a esquadrilha já voava. Então, assim, um momento de muita reflexão, repentino, curto, mas, assim, muita reflexão. Eu não havia também falado para minha família, né, que tinha me voluntariado, e então... Mas foi, assim... Foi muito legal. Muito carregar bacana. O peso do nome da Esquadrilha da Fumaça, Sim. Não é brincadeira. Não. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. No Porta de Hangar tomamos o café 7 Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Quais são as missões mais complicadas, manobras ou missões mais complicadas da esquadrilha? Assim, em termos de manobras, assim, para mim, uma manobra que eu acho linda até hoje, que eu achava bem complexa, era o Tunô com alas invertidos. Você lembra bastante, complexo, né? Ali a gente ia ao limite extremo, porque você passava por diversas... Era num período curto de tempo, onde você estava uma hora com o avião com voo positivo, daqui a pouco passava por uma transição para o G negativo. E... A cabeça tinha que pensar rápido. Exatamente. Ali era, assim, o Tunô com as alas invertidas era especificamente uma manobra que eu gostava bastante. E a bolota? A bolota era complexa, né? Ficar naquele tempo lá no G negativo... 360. Fazendo 360. Quantos Gs complexo. negativo ali? 2,5. 2,5 que parece uma eternidade para quem não tá acaba. voando, né? Não acaba nunca, né? Nunca. Chega a enxergar vermelho ou não? Um pouquinho, mas assim, dentro do controle dá para manter o voo tranquilamente. Uma manobra que até você trouxe aqui para mim ver o certificado da Esquadrilha da Fumaça, o seu pessoal, Sim. de voo invertido. Quando a gente vê assim 12 aviões um do lado do outro, aliás, fui eu que fiz a foto do voo invertido, que tem o pôster até hoje. Qual é a dificuldade principal? É usá-las, ou quem está na ponta? O que é a dificuldade? Com 12 aviões, a esquadrilha, você recorda, a esquadrilha já tinha um recorde, né? Em 2006, em 29 de outubro de 2006, nós fizemos esse outro voo lá na Academia da Força Aérea com 12 aviões. A partir de um certo momento, o voo invertido por si já é complexo. Quando você está com alas próximos, também já aumenta essa complexidade. E daí você imagina 12 aviões voando próximos, sob a ação do G negativo. E as forças aerodinâmicas, a questão de remo, a aeronave começa a ter muita dificuldade de continuar sob controle, ali naquele voo invertido com 12 aviões. Então, tudo foi treinado, bastante treinado, para que ocorresse dentro do nível de segurança exigido
E assim foi muito gratificante, porque a gente participar daquilo, né? Os 12 pilotos que lá estávamos, Muito legal aquilo. muito bacana. E ter o nome no livro dos recordes também, que é algo assim de reconhecimento internacional. Assim, outro momento muito feliz da minha vida. E assim, o voo em si, a gente treinou bastante e fizemos o voo, tudo com segurança. Depois há uma separação, assim como tem a aproximação das 12 aeronaves, depois você vai separando de modo que mantém um nível alto de segurança também. Legal. Eu faço uma pergunta aqui, mas eu não sei, eu acho que não vai adiantar eu fazer, que é o troca de cueca. Faz tanto tempo que a gente se conhece, eu não lembro se Verdade. teve uma troca de cueca, teve? Eu fui muito abençoado, Beccari, graças a Deus, ainda que hoje eu possuo 5.500 horas de voo, aproximadamente, todas voadas na Força Aérea, né? Assim, e eu não tive, assim, nenhum momento de infelicidade, logicamente, pegamos mau tempo, chegando nos Estados Unidos em 2007, por exemplo, mas nada que necessitou, assim, de uma intervenção maior, de ter situação de incidente ou acidente que a gente possa renomar, assim. Voei com o cadete também, mesmo assim, graças a Deus, nunca tomei sustos, nada assim Porque o que seja cadete é mais uma preocupante, desculpe, mas é que o cadete é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que o cara Certeza, vai aprontar. A gente foi exatamente. pra Inglaterra junto ou não? Você estava naquele voo? Não, eu tinha acabado de sair. Eu saí no final de 2007, eu acho que você foi em 2009, foi por Aquele aí. voo pra Inglaterra, É. irmão, chegamos lá debaixo de um pé d'água Ah, e todo mundo pousou. E o Tucano T-27 não é um avião totalmente equipado para esse tipo de coisa, ele não tem nem piloto automático, não é isso? exatamente. Da minha época de Esquadrilha da Fumaça, o que foi muito marcante, você bem sabe, foi a travessia do Atlântico também, né? Sim, fizemos Em juntos. 2005, quando fomos voar lá na França, voamos em Portugal, Desculpa, vamos juntos não, perdão gente, ah, vamos para os Estados Unidos Estados juntos, Unidos, exatamente, 2007, que você foi, 2007. isso. Mas essa travessia do Atlântico, quando saímos de Fernando de Noronha e pousamos lá na Ilha do Sal, na República do Cabo Verde, 8 horas e 20 minutos depois, a bordo de um Tucano, aquele espaço pequeno que você bem conhece, foi muito, assim, algo de superação. Nós treinamos antes, fizemos treinamentos reais, indo de Pirassununga até São Luís do Maranhão, por exemplo, zigue-zagueando para simularmos como que chegaríamos ao destino. E assim ali foi mais um momento que eu vi que nós não conhecemos nossos limites, A né? gente supera a nossa expectativa Com própria, né. certeza, com certeza. Você ficar ali 8 horas e 20 minutos a bordo daquele avião e, e é demorado, Eu fui demorado. para a Inglaterra e eu lembro bem dessa situação. Gente, o Hércules vai acompanhando o grupo, né, e assim, vai com um monte de bote salva-vida atrás do avião, enfim, se o cara pousar lá, ele está pronto para ser amparado e resgatado, Exatamente. mas não é brincadeira, o pessoal chega lá quebradão. Para encerrar, eu gostaria que você desse aquela palavra bacana de fumaceiro para quem está começando a aviação, não importa se é militar ou civil. Eu falaria para quem está iniciando a aviação assim, não desistam. Acreditem nos seus sonhos, acreditem nas suas capacidades, venham fazer parte dessa profissão que eu até brinco com os parentes meus que são da área médica, são médicos, né? E assim, eu brinco com eles, não gostam, logicamente, mas sou um admirador também, logicamente, dessa profissão, mas eu falo que eles escolheram a segunda melhor profissão do mundo, né? E eles ficam meio bravos e tal, mas levam Na numa brincadeira. brincadeira ali. E assim, venham para a aviação, venham realmente ver esse mundo fantástico que a aviação permite que quem faz parte dela viver, né? Sentir na pele isso, né? Eu, por exemplo, como eu falei, já contei minha história aqui, mas eu nunca imaginava que aquele jovem que estudou lá em Natal, né, quando pequeno, fosse um dia, por exemplo, viver o que eu vivi. Eu fui, durante a época da esquadrilha, especificamente, da Esquadrilha da Fumaça, eu fui ao topo da Torre Eiffel, né? O que eu lia nos livros, lá nas aulas de geografia, por exemplo, por aí vai. Eu sobrevoei o Atlântico durante 8 horas e pouco indo, 8 horas e pouco voltando. Eu sobrevoei o Caribe, também outro
outra parte que eu tinha estudado. Fui aos Estados Unidos, fui à Europa, voei em quase todos os países da América do Sul. Voei sobre e entre a Cordilheira dos Andes. Essa nós vamos juntos. Essa nós estávamos juntos, você bem recorda. Então, qual outra profissão que me permitiria isso, Nenhuma. fazer isso, né? Eu fui ao Castelo de Versalhes, nessa missão da França, aquele castelo que eu tinha estudado lá, aquela construção toda complexa de não sei quantos anos passados, e eu tive lá no castelo, né, conhecendo, logicamente de uma forma diferente. A profissão me permitiu isso, viver Porque isso. também você, gente, sem esforço não chega a lugar nenhum. Tem que estudar muito. Com certeza. Eu saí com 16 para 17 anos, saí da cidade maravilhosa que é Natal, sol, praia, um jovem, né, assim, cheio de sonhos e aspirações, e fui para Barbacena, quem conhece, né, perto de Juiz de Fora, uma cidade montanhosa, fria, e assim, foi uma mudança repentina na minha vida que não me permitia pensar em desistir. Mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar, você tem que ser resiliente, você tem... A vida na Força Aérea minha foi assim, a aviação, assim como várias outras profissões, ela é composta de momentos de abnegação, onde você tem que persistir. E de muitas alegrias. Certamente. Coronel Santos, obrigado pela sua participação no Porta de Hangar. Gostaria que você voltasse mais vezes, de repente a gente conversar de outro assunto na aviação. Valeu pela entrevista. Muito obrigado, Beccari. Só para finalizar, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Além de tudo isso que eu vivi na Força Aérea, tem algo que o maior presente que a Força Aérea me deu, além de toda essa vivência que eu já contei aqui, foram os meus amigos. Estou legal. aqui diante de um, e os amigos que tenho na Força Aérea, tem meus amigos de turma, de entrada lá em Barbacena em 1989, e todos os outros, meus amigos de academia, do Esquadrão de Demonstração Aérea, e isso aí eu vou levar comigo para sempre. Afinal das contas, eu vi seus filhos todos pequenininhos, hoje são Sim. todos uns homens feitos, né? E estão os três aí, o Arthur já com 22 anos, a Júlia e o Rafael, que são gêmeos, com 17 anos. Legal. Pessoal, obrigado pela participação. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. E já sabe, né? Deixa aquele like, essa conversa aqui foi muito legal. Transfere essa imagem, esse link para os seus amigos, para os seus grupos do WhatsApp, que a gente vai ficar bem contente. Valeu, até o próximo programa!